Olá, queridas! Bem-vindas ao nosso canal Mães com Propósito. Que alegria ter você aqui. Aproveita, marca tuas amigas, compartilha esse vídeo, deixa teu like e algo que nós gostaríamos muito, deixa teu comentário. É tão gostoso saber aquilo que Deus tem feito na tua vida através do nosso canal. Amém? Estamos com uma série muito especial. Deus tem falado conosco através de cada palavra. E eu tenho certeza que não vai ser diferente. Deus vai falar muito com você através desta palavra hoje, ok? Então vamos lá? O nome desta série é Mães, Desertos e Milagres. Ela é maravilhosa, não perca nenhuma delas, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada a cada ministração, a cada palavra. E o nosso tema hoje é coragem, fé e confiança. Vai pensando aí, em tempos de deserto, para atrair o milagre de Deus, você tem sido essa mulher cheia de coragem? Cheia de fé, esbanjando confiança? E para falar sobre este tema, vamos estar pensando um pouquinho sobre uma mulher extraordinária, entre tantas mulheres da palavra de Deus. Essa mulher passou por muitos desertos, conflitos, medos, mas também ela viveu grandes milagres. E como eu e você, ela precisou colocar a sua fé em ação. E mesmo não sabendo o que poderia acontecer, ela simplesmente colocou 100% da sua fé em Deus e da sua confiança. E também ela foi muito corajosa. E vocês sabem qual é o nome dela? O nome dela é Joquebede. Em Êxodos 2, do versículo 1 ao 10, relata um pouquinho da fé desta mulher incrível e como ela pôde sair e vencer aquele deserto naqueles dias. Então vamos lá, a partir do versículo 1. Um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher ficou grávida, deu à luz a um filho e ela viu que o menino era muito bonito. Então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas empregadas fossem buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este é o menino israelita." Então, a irmã da criança perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar a criança para a senhora?" "Vá", respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: "Leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho." A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: "Eu o tirei das águas." Vou ler apenas estes versículos, mas gostaria de te incentivar a ler toda esta história. Ela é poderosa, ela é linda e é maravilhoso ver o que Deus fez e como Ele agiu naqueles dias de deserto na vida desta família tão preciosa. Então, como lemos, naqueles dias o rei do Egito deu uma ordem para que toda criança que nascesse menino fosse lançado ao rio Nilo. Então, assim, é o menino? Joguem no rio Nilo.
Joquebede, então, como lemos, no capítulo 2, teve um menino, Moisés. Pensem comigo um pouquinho. Que desespero desta mãe. Que deserto ela passou naqueles dias. Saber que o seu menininho iria ser jogado no rio, porque havia um decreto, havia uma lei naqueles dias. Eu penso que Joquebede orou muito, clamou muito a Deus, pediu muita sabedoria. E sabe, queridas, ela conhecia o Deus que ela servia. Ela sabia que Ele poderia dar uma estratégia para ela. Eu tenho certeza disso. E ela tinha tanta intimidade com Ele que ela pôde ouvir dele uma estratégia. E qual foi essa estratégia? Colocar o seu menininho lá no cestinho, colocar ele no rio e saber que Deus iria cuidar de cada detalhe. E você? Qual deserto tem passado nesses dias? Este deserto tem te aproximado de Deus? A estratégia, então, era colocar Moisés para que o rio levasse e alguém poderia vir a salvar a sua vida. O grande desafio de Joquebede foi confiar em Deus. Confiar no livramento que Ele poderia estar dando ao seu menininho. Mesmo que as circunstâncias ao seu derredor diziam ao contrário, né? Eram notícias terríveis, crianças, meninos e mais meninos sendo lançados ao rio. Mas ela cria, o meu Deus vai dar livramento para o meu menino. Havia uma convicção dentro dela, havia uma fé dentro dela. Amém? E fico pensando, quantas vezes estamos passando por situações difíceis, por grandes desertos, e se não estivermos alicerçados em Deus, crendo, queridas, em cada promessa, crendo na palavra dEle, ouvindo a voz dEle, com certeza nós não teríamos a vitória. Joquebede colocou seu menininho num cesto, deixou lá e confiou. Naquele momento era tudo o que ela poderia fazer. Como está escrito em Hebreus 11:1, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. Ela não sabia o que poderia acontecer, mas pelos olhos da fé, ela sabia que existia um Deus e que Ele poderia cuidar e livrar o seu menino. O que dependia daquela mãe cheia de fé, cheia de esperança, de que Deus iria agir através da sua atitude, ela fez. E fico pensando, quantas vezes nas nossas vidas, como mães, como esposas, já tivemos que tomar decisões de fé, de coragem. E eu bem sei, porque quantas vezes eu precisei tomar algumas atitudes de fé e precisei também ter muita coragem. Deus foi cuidando dos detalhes. O cesto foi encontrado pela filha de Faraó. Então ela o adotou e olha só o detalhe de Deus. Não bastava ela apenas o adotar. Ela então, através daquela irmãzinha que ofereceu a ela a sua própria mãe para que pudesse cuidar do menino. Olha os detalhes de Deus, olha como Deus cuida da nossa casa, da nossa família, a partir do momento que nós confiamos e entregamos tudo nas mãos dele. Ele trabalha nos nossos desertos, ele nos surpreende. Não esqueça disso, querida. Ele trabalha nos nossos desertos. Ele nos surpreende. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais que tudo que pedimos ou pensamos, através do poder que atua em nós.
Amém? Quando passamos por um deserto, com certeza, entregar tudo nas mãos de Deus ainda é uma luta para muitas de nós, não é verdade? No entanto, neste tempo de passagem pelo deserto, podemos aprender lições grandiosas que vão transformar as nossas vidas. Eu quero estar contando para vocês um breve testemunho sobre a nossa filha mais nova, a Giovana. Quando ela então fez 15 anos, ela não quis festa, né? Ela pediu para que pudesse estudar, fazer um curso fora do país. Ali já começou o grande milagre de Deus, né? Então, naqueles dias, né, tínhamos um casal de amigos tão precioso que morava fora do país e ofereceu a sua casa para estar recebendo ela. E ela foi, ficou lá por 6 meses, fez um curso de inglês e retornou para o Brasil. Retornando então, ela sentia no coração dela que ela gostaria de estudar lá. Começamos então, né, uma batalha, um ano orando, buscando em Deus, se essa era a vontade dele, né, para que então ela pudesse retornar para aquele país e ficasse lá estudando por um tempo que seria pelo menos 3 anos, né. E Deus abriu as portas, tudo deu certo e ela foi. Ela foi em 2019, agosto de 2019. Quando começou 2020, veio a pandemia. E ali começou o nosso deserto. Nós aqui, ela lá, e vocês sabem, né, tudo o que aconteceu, as restrições lá eram terríveis, assim como também eram aqui, fecharam tudo, fecharam os aeroportos, ela não podia vir para cá e nós nos falávamos sim, né, graças a Deus ali pelas redes sociais, né, que quando nós a usamos com sabedoria, elas são uma bênção na nossa vida, nós nos falávamos todos os dias, mas havia uma preocupação, havia um desespero no nosso coração. Quando ela dizia, mãe, pai, estou com dor de garganta, pensem, a gente já ficava apavorado, né? Afinal, estávamos vivendo dias que nós não sabíamos o que era aquela doença, não havia vacinas, a gente não sabia o que fazer. Tinha dias, então, que ela não estava bem, quando não era no físico, era no emocional, ela ficava muito abalada. E precisamos sim, naqueles dias, ter a nossa fé muito firmada em Deus, para que pudéssemos estar ministrando ao coração dela, orando com ela. E assim ela também em relação a gente, porque nós também estávamos aqui passando por toda aquela situação. E naqueles dias, eu e meu marido então também tivemos o Covid, ainda não havia vacinas. Então, assim, foi um período muito difícil. Mas lá em Isaías 44:3 diz assim, eu vou fazer que caia chuva no deserto e que em terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes. E lhes darei as minhas bênçãos. Glória a Deus. Ela foi cuidada por Deus nos mínimos detalhes. Muitas noites de choro, eu e meu esposo também, né, naqueles dias, ele passando por todas aquelas lutas, mas confiantes de que Deus estava nos sustentando, Deus estava nos fortalecendo, Deus estava cuidando de nós. Ele gerou muita fé no nosso coração naqueles dias, sabe? Porque assim como Joquebede colocou seu filho no rio e confiou que Deus cuidaria dele, sem saber o certo o seu destino. Nós confiamos em Deus naqueles dias, enviamos a nossa filha para lá para realizar um sonho, para estudar, né? Sem saber quanto tempo ela ficaria, quando ela voltaria, mas uma certeza nós tínhamos, Deus estava cuidando dela e também estava cuidando de nós.
nós sabíamos em todo o tempo que o Senhor, Ele é poderoso e Ele nos governa. Ele governa a nossa casa, Ele governa a nossa família. Ele governa, Ele cuida da melhor maneira, queridas. Qual área da sua vida tem sido um deserto nestes dias? Talvez um filho rebelde, talvez um desemprego, um casamento que está por um fio, um sonho de ter uma família, né, uma faculdade. O que tem deixado o teu coração tão apreensivo nestes dias? Deixa Deus conduzir, confie nele, entregue tudo nas mãos dele. E no que depender de você, seja corajosa. Aquele que cuidou do filho de Joquebede também vai cuidar de você e de toda a tua casa. Assim como Ele cuidou da minha casa naqueles dias, cuidou da minha filha tão longe, cuidou de cada detalhe, Ele vai cuidar de cada detalhe da tua casa. Amém? Eu tenho certeza que você crê nesta palavra de Deus. Lá em Salmo 86, 7 diz assim: no dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Amém, queridas? Deus te abençoe.